Entretanto, eu quero continuar falando a vocês ainda sobre o tema oração, a respeito do maior de todos os expoentes da Bíblia, quando se fala a respeito desse assunto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não descansou na posição de Filho de Deus, de enviado por Deus à Terra para salvar a humanidade. Nem ficou se contentando com o fato de que ele podia apenas esperar de Deus que Deus desse uma resposta a todas as suas necessidades, a todos os seus problemas. E eu acredito sinceramente que se Jesus Cristo fizesse isso, por causa do amor que Deus tinha por ele, por causa de sua santidade, com certeza, só observando as coisas as necessidades de Jesus, por si só Deus já faria um trabalho tremendo e supriria todas as suas necessidades. Mas o Senhor Jesus, em toda a sua humildade, não esperou. Pelo contrário, ele dependeu de Deus continuamente em oração. Durante todo o seu ministério, ele buscou a Deus. Como fala em Lucas 6, no versículo 12, essa escritura mostra claramente como era o caráter e a dependência de Deus, de Jesus a Deus. Em Lucas, no versículo 12, fala: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Se Jesus Cristo, você, meu irmão e minha irmã que me ouve, se o Filho de Deus passou a noite toda em oração a Deus para tomar uma decisão no ministério que ele precisava tomar, quanto mais, queridos irmãos, eu e você devemos passar a semana toda em oração a Deus para que Deus possa nos abençoar. Ali, Jesus Cristo estava no início do seu ministério. Era muito importante, era fundamental, primordial que ele escolhesse os homens certos para fazer o trabalho que ele precisava fazer. Aqueles discípulos eram homens simples, pescadores, pessoas do povo, homens sem a menor instrução. Mas Jesus orou a Deus para que Deus o orientasse em sua infinita misericórdia e ele, Jesus, escolhesse bem os discípulos que fossem ser escolhidos. A variação dessa escritura de Lucas, capítulo 6, versículo 12, que é Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 4, ali diz que Jesus orou a noite todinha e depois ele escolheu os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele escolheu aqueles que ele quis, e que ao impor a sua mão sobre aqueles homens, que eram homens sem instrução, homens que nos dias de hoje seria um pedreiro, seria um pescador, um carpinteiro, uma pessoa simples. Não havia dentre aqueles homens nenhum homem escolado. E essa foi a vontade de Deus, que fossem homens simples. E depois de escolher aqueles homens simples, Jesus Cristo impôs a sua mão sobre eles e deu a eles poder. E esse poder, sem dúvida nenhuma, veio de Deus, o Senhor. Mas veio de Deus por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo dependeu de Deus em oração. A Bíblia diz que Jesus impôs a mão sobre aqueles homens e a partir dali eles puderam expulsar demônios, eles puderam curar pessoas, eles puderam fazer o trabalho que Jesus Cristo tinha vindo para fazer. Eles puderam ser usados por Deus. Mas por que eles puderam ser usados por Deus, pastor? Porque eles dependeram de Deus. Porque eles buscaram a sua força em Deus. Porque eles oravam a Deus. Eles buscavam a ajuda espiritual que o Espírito de Deus pode nos dar quando nós estamos precisando deles. Se Jesus não estivesse muito preparado, irmãos, no seu ministério, jamais ele teria conseguido as vitórias que ele conseguiu. Se Jesus não estivesse muito preparado e ligado a Deus em oração, jamais ele teria conseguido vencer o pecado. Jamais ele teria conseguido, sendo tão humilhado, resistir
ficar em paz, não pecar nem mesmo em pensamento e receber a ressurreição e o poder e toda a honra e toda a glória. Por isso Jesus Cristo, ele recebeu tanta honra e toda a glória, porque ele dependeu de Deus e porque ele confiou no plano de Deus. E para mim e para você que me ouve, o plano de Deus é que nós busquemos a Deus em oração. Para finalizar, eu quero falar para você a respeito de João, capítulo 17. Eu quero encorajar você que está me ouvindo a ler hoje mesmo esse capítulo de João, capítulo 17. Nessa oração, Jesus Cristo exprime todo o seu sentimento, todo o seu desejo a Deus para que Deus pudesse fazer o trabalho na vida dele e na vida dos discípulos que ele estava deixando ali. Jesus Cristo, dali a poucos dias, já estaria nos céus, já estaria de volta do lado de Deus. Mas era muito importante que os discípulos não falhassem no seu ministério. E por causa disso, por causa da necessidade, por causa do desejo de Jesus Cristo em fazer o trabalho através da vida dos apóstolos, Jesus Cristo fez essa oração no capítulo 17, onde ele pede, a Deus que os discípulos fossem completamente unidos, onde ele suplica a Deus que Deus os protegesse do diabo, onde ele pede a Deus que Deus os usasse poderosamente para anunciar a mensagem, onde ele lembra a Deus, imaginem vocês, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, lembra a Deus, Deus, esse daqui o Senhor me deu, e eu estou pedindo ao Senhor, abençoe-os e livre-os do poder do diabo. Porque Jesus Cristo sabia que quando ele fosse para o céu, os discípulos poderiam fraquejar. E nas orações, Jesus Cristo pede em favor dos seus discípulos, porque ele sabia que aqueles homens eram homens de pouca instrução e eles poderiam fraquejar. Mas ele suplicou a Deus. Numa escritura, logo no final do Evangelho, Jesus Cristo fala a Pedro: Simão, Simão, Satanás já recebeu autoridade para peneirar vocês. Esse peneirar, Satanás fez naquela época e fará também nos cristãos nos dias de hoje. E você, meu irmão, você está preparado para ser peneirado por Satanás? Porque essa peneira vai sair justamente embaixo somente aqueles que são obedientes a Deus. Somente os cristãos que estão de fato ligados a Deus em oração. E Jesus Cristo orou muito por Pedro, por isso ele foi salvo. Jesus Cristo orou muito por Pedro, por isso ele pregou a mensagem, por isso ele anunciou de maneira poderosa a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar você, eu quero encorajar você a também adorar a Deus com as suas orações, a também buscar o Espírito de Deus. Eu e minha esposa aqui no nosso lar, olha, tem sido fantástico. Eu quero compartilhar com vocês as grandes coisas que Deus tem feito, irmãos. Deus tem feito milagres na nossa vida. Deus tem feito milagres na vida da minha esposa. Deus tem feito milagres no nosso casamento. Deus tem feito milagres físicos, irmãos. Eu quero testemunhar isso a vocês, para que vocês se animem em oração, porque nós temos orado aqui em casa 5 vezes por dia, todos os dias, dependendo de Deus em oração, e por isso Deus tem feito milagres. Eu sou o pastor Júnior Nunes, eu represento aqui no Brasil e em todo o mundo a Igreja Cristã Internacional. Eu quero agradecer a vocês por você ter sido nosso espectador. Quero chamar você a entrar em contato conosco para que nós possamos fazer o trabalho juntos, para que nós possamos orar juntos. Eu estou disposto a ir até você, posso receber você se você estiver aqui em São Paulo, para que possamos orar juntos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Muito obrigado a você, que Deus abençoe a todos e até a próxima.